O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 308. Dentro da raiz da árvore do mundo, onde ele foi puxado ao contrário depois de usar o espírito descendente da árvore celestial. Era um espaço escuro onde nenhum único raio de luz entrava. As correntes do espírito descendente da árvore celestial desapareceram, mas não consigo mover meu corpo. Sem a energia de seu corpo e incapaz de mover um músculo, ele só conseguia ver e ouvir neste espaço escuro. Naquele momento. Clarão. Uma luz verde apareceu ao longe. Logo girou e se tornou um enorme vórtice. O que é aquilo? Enquanto ele observava por um momento, imaginando o que era. Uau! No centro do vórtice, uma luz vermelha brilhou. Logo adquiriu uma forma circular e se moveu como um olho. E então? Coloque-os dentro. De dentro daquele ponto vermelho, ressoou uma língua que Seong Ji-han nunca tinha ouvido antes. Era uma língua que ele nunca tinha ouvido antes. Mas estranhamente, ele conseguia entender o significado das palavras da outra parte. Como suas palavras terminaram assim. Baque, baque. De cima, algo começou a cair. Eles são pessoas, não são? As centenas de pessoas caíram de cima. Homens e mulheres, jovens e velhos, de vários sexos e faixas etárias, olhavam em volta com olhos trêmulos. Cerquilha, e-mail protegido, dólar. Sang Ji-han, que conseguia entender as palavras do olho vermelho, mas não conseguia entender uma única palavra dos humanos que caíram aqui. Algumas pessoas caminharam em direção aonde Seong Ji-han estava. Uau! Eles passaram direto por onde ele estava. Isso talvez seja uma ilusão. As pessoas que não perceberam nem colidiram com Seong Ji-han. Ele decidiu observar a situação por enquanto. E em pouco tempo. Eu trouxe alguns também. Outro vórtice verde apareceu do outro lado. Baque, baque. Cerca de mais 100 pessoas caíram lá dentro. E quando esse processo foi repetido mais 3 vezes, cerca de 500 pessoas ficaram presas neste espaço de escuridão. E-mail protegido, cerquilha. Enquanto 500 pessoas se reuniram e ficaram confusas assim. 500 se reuniram. Comece o experimento. Os olhos vermelhos no vórtice que atingiu o número-alvo brilharam todos de uma vez. Então. Pingar, pingar. O líquido vermelho caiu gota a gota de cima e tocou onde as pessoas estavam. Chiar. As pessoas atingidas por essas gotas tiveram seus corpos queimados e instantaneamente viraram cinzas e desapareceram. Acento circunflexo porcentagem, e-mail protegido, dólar. Para evitar serem tocadas pelo líquido vermelho, as pessoas correram em todas as direções. Mas as gotas que caíram uma a uma logo choveram como chuva e tocaram todas as 500 pessoas. Então, as pessoas desapareceram rapidamente. Apenas Seong Ji-han poderia observar isso sem ser afetado por dentro. Clarão. Esse é o preço de apagar o limite? O preço de remover o limite é horrível. Como eles podem ser tão fracos? Eles removeram o limite? Com essas palavras, Seong Ji-han recordou o cubo celestial. O item que aumentou o limite da raça não funcionou em humanos. Em vez de abolir o limite, que tal apenas aumentá-lo, e tornando robusta a base básica da espécie? Então não tem sentido. Eles eventualmente atingirão o limite definido de qualquer maneira. Mas com uma raça tão frágil, o experimento não é um fracasso? Eles não conseguem suportar nem uma única gota da seiva da raiz. É muito cedo para determinar que o experimento foi um fracasso. Vamos continuar. Uau! Os vórtices desapareceram e o experimento foi retomado. Quantas vezes centenas de pessoas entraram, queimaram e desapareceram no líquido vermelho? Instalar. As pessoas que costumavam virar cinzas começaram instantaneamente a suportar as chamas até certo ponto. Consequentemente, os casos de gritos vindos de todas as direções também aumentaram. Do ponto de vista dos experimentadores, deve ter sido mais confortável quando eles morreram com um golpe. Comparado a quando eles queimaram instantaneamente ao entrar em contato com uma única gota, o tempo de sofrimento só aumentou para a humanidade. Além disso, a experiência que começou com 500 pessoas aumentou gradualmente em escala. Se colocarmos mais, eles morrerão por serem esmagados. Se eles morrerem por causa disso, eles serão sujeitos experimentais inúteis de qualquer maneira. Coloque mais. Certo, estamos desperdiçando seiva aqui. Mais tarde, milhares a mais de 10.000 pessoas compareceram ao mesmo tempo. Embora o espaço escuro parecesse não ter limites visíveis do lado de fora. À medida que as pessoas chegavam em massa, a humanidade ficou bloqueada em certo ponto e não pôde se espalhar mais. Agrupados e esmagados em um recipiente enorme. Muitas pessoas morreram antes mesmo de o experimento começar. E então, o líquido vermelho caindo de cima. Instalar. À medida que as chamas engolfavam os 10.000 humanos, o interior rapidamente se transformou em uma cena infernal. Talvez porque não tenham sido incinerados de uma só vez como antes, um terrível inferno se desenrolou lá dentro. Sang Ji-han franziu a testa. Para eles, a humanidade nada mais é do que um simples sujeito experimental. 10.000 humanos foram incinerados assim. Clarão. Dos olhos no vórtice que viram isso, uma voz fluiu. Mesmo depois de fortalecê-los ao máximo,
Eles não conseguem nem suportar a seiva. O experimento é um fracasso. Que pena, eu vou me livrar desta corrida. O vórtice que declarou, descarte, para os humanos que não aguentaram o líquido vermelho. Mas naquele momento, mexa-se. Algo se moveu no líquido vermelho levemente acumulado no chão. Uau! No espaço onde 10.000 pessoas haviam desaparecido, uma criança pequena de repente se revelou. Uma criança ilesa mesmo envolta no líquido vermelho que derreteu a humanidade. Um sujeito experimental sobreviveu. Um mutante, não apenas suportando a seiva, mas também absorvendo-a com sucesso. Mas ainda está pateticamente fraco. Que tal começarmos de novo? Por enquanto, vamos continuar o experimento um pouco mais com esse indivíduo. Se esse indivíduo morrer, eliminaremos a raça. Talvez porque um sobrevivente tenha surgido após numerosos experimentos, as vozes no vórtice estavam mais vivas do que nunca. É claro que eles decidiram se livrar da raça humana se esse indivíduo morresse. Ele sobreviveu desta vez também. Inesperadamente útil. Vamos propagar a raça centrada neste ser. Haverá limites para semear sozinho. Teremos que dar-lhe alguma autoridade de dominação. Enquanto a criança continuava a sobreviver. E mesmo crescendo de forma saudável, começaram a gravar padrões em seu corpo. À primeira vista, eram padrões incomparavelmente complexos, em vez de letras. Concedendo o código de dominação. Cartas que transmitiram claramente seu significado a Seong Ji-han. Foi semelhante a quando ele viu o código de destruição. No entanto, ao contrário do código de destruição, a força vital é fortemente sentida nos elementos que compõem as letras. Enquanto Seong Ji-han estava analisando as cartas e focando nelas assim. Clarão. Uma luz intensa irrompeu dos padrões gravados no corpo da criança adulta. E o mundo parou. Eu não morri. Uma voz chegou aos ouvidos de Sang Ji-han. Uau! E o filho adulto desapareceu. A luz começou a entrar no espaço escuro. Junto com isso, uma sensação de realidade foi sentida. Clank, clank. As correntes que se estendiam do corpo de Sang Ji-han até seus braços e pernas agora o estrangulavam. E então? Baki, Baki. Você assistiu de perto, criança? Um homem caminhou até ele. Gilgamesh? Um homem com exatamente a mesma impressão que Seong Ji-han vira na profecia de Pitya. Seong Ji-han conseguiu descobrir rapidamente quem ele era observando sua aparência e maneira de falar. Para ser mais preciso, é uma ilusão que ele deixou pela raiz. Você com certeza faz todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa? Não, foi tudo cuidadosamente planejado para o bem da humanidade. Seong Ji-han observou de perto o ser à sua frente. O Gilgamesh translúcido sem substância. Nenhuma força foi sentida por ele. Ele era definitivamente uma ilusão. Mas eu ainda preciso estar preparado, sem saber o que esse bastardo pode fazer. Seong Ji-han olhou ao redor. Uma cavidade feita de paredes de madeira marrom. As correntes de Sang Ji-han estavam presas em todas as direções aqui. Este é o espaço dentro da raiz da árvore do mundo? A força vital continua fluindo através das correntes do espírito descendente da árvore celestial. A tremenda força vital sendo injetada da raiz através das correntes. Ainda estava dentro da faixa de tolerância do corpo de Seong Ji-han. Mas se a força continuasse se acumulando assim, parecia que ele seria completamente consumido por ela. Enquanto pensava em uma contramedida para isso, Seong Ji-han perguntou externamente a Gilgamesh, fingindo estar surpreso. Há pouco tempo, o sobrevivente era você? Isso mesmo. Foi isso que aconteceu no começo. Você está me mostrando bem o que aconteceu então. Rojo, falar dos eventos primordiais é proibido pelo acordo com o Deus marcial. Mas aconteceu de você testemunhar as memórias que deixei na raiz. Então isso não é uma quebra de contrato. Foi assim que ele evitou o contrato com o Deus marcial? Isso parece mais o rei dos golpes do que o rei dos humanos. Sang Ji-han perguntou a ele. Qual é a razão para me mostrar isso? Seu discurso ainda é curto. A pergunta de Seong Ji-han, Gilgamesh de repente cruzou os braços como se algo o desagradasse. O rei ordena, mostre o maior respeito de agora em diante. Mas eu não quero? O que? Os olhos de Gilgamesh se arregalaram. Ele olhou surpreso para Seong Ji-han e acenou com a cabeça. Como esperado de alguém com uma alma marcial. Você não é dominado de uma só vez, hein? Então, assista novamente. Uau! O mundo escureceu. E a cena que Seong Ji-han tinha visto há pouco foi repetida. A humanidade participando do experimento, variando de 500 a 10.000. E Gilgamesh, que sobreviveu de lá. Até os 5 vórtices que concedem o código de dominação ao adulto. Seong Ji-han, que teve que assistir novamente ao filme que viu desde o início. Não torne isso problemático. Curve-se ao rei, Sang Ji-han. Quando a ilusão de Gilgamesh falou arrogantemente. Faz você. Ele respondeu com um rosto calmo. Então, as expressões de Gilgamesh ficaram distorcidas. Não, não importa o quanto seja uma alma marcial. Como? Os humanos deveriam ser dominados por mim. Por causa do código de dominação? Código de dominação? O código. Você consegue lê-lo? Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han,
Seus olhos se arregalaram em descrença. Esse cara me viu usando o código de destruição antes. Por que ele está agindo assim? A princípio, Seong Ji-han não conseguiu entender sua reação. Ah, você é uma ilusão preparada antes de entrar em conflito comigo na Torre de Babel, certo? Não. Como, você sabia disso? Porque Gilgamesh na torre me viu usando o código. Quem viu isso não ficaria surpreso se eu lesse. Usando o código, você usou? A ilusão de Gilgamesh olhou para Seong Ji-han incrédulo ao ouvir essas palavras. Impossível. Como pode um corpo humano usar o código? Mesmo eu. Ainda não consigo fazer isso. Então você continuou me mostrando o código porque queria me dominar? Como ele não podia usar diretamente o código de dominação? Ele reproduziu intencionalmente cenas do código de dominação sendo escrito para tentar dominar Seong Ji-han. Gilgamesh acenou lentamente com a cabeça ao ouvir as palavras de Seong Ji-han. Sim, você, que chegou à raiz, tem valor suficiente para ser dominado. Decidi ter você definitivamente, mesmo que tivesse que abrir mão de um fio. Mesmo eu não consegui impedir você de se tornar um candidato à constelação. E você até limpou a torre. Resolvi dominar você mesmo que tivesse que usar uma raiz. Mas Seong Ji-han achou um absurdo ao ouvir as palavras da ilusão. Em quantas armadilhas esse cara arma e vive? Mas a força vital possuída pelas correntes diminuiu. Seong Ji-han sentiu as correntes que o estrangulavam ao contrário enfraquecerem. Seja pela agitação da ilusão ou porque ele repetiu aquela cena do código de dominação. De qualquer forma, ele não poderia perder esta oportunidade. Foto. As correntes que se estendiam do corpo de Seong Ji-han quebraram. Cookie. Inacreditável. Assista, de novo. A ilusão de Gilgamesh recuou e repetiu a cena anterior mais uma vez. Talvez porque Seong Ji-han não estivesse vinculado, a cena de escrita do código de dominação apareceu diante dele como uma tela enorme. Agora parecia que ele estava tentando amarrar Seong Ji-han tocando apenas a essência. No entanto, eu disse que não vai funcionar. Seong Ji-han viu isso e riu. Ah, certo. Devo tentar escrever? Ele tentou escrever o código de dominação que apareceu na tela. Seguindo sua mão, letras foram gravadas no ar. Como a base era a força vital, o poder era muito insuficiente e o padrão não preenchia nenhum quinto. Escrevendo o código. A ilusão de Gilgamesh caiu no chão assim que ele viu isso. E então? Nas letras que foram escritas apenas um quinto. Uau! A força vital foi sugada de todas as direções. Eu só escrevi o dome da dominação, mas ainda tem tanto efeito? Enquanto Seong Ji-han olhava para o mundo em colapso. Fragmentos detectados de habilidade incompleta, começando a absorção. Você gostaria de adquirir a estatística Eternidade? Uma janela de mensagem apareceu para ele.